Isaías, capítulo 43. Eu vou ler inicialmente apenas o primeiro versículo, para que depois nós possamos continuar acompanhando a palavra de Deus. Eu sei que você ama a leitura da Bíblia, vamos ler muitos versículos, mas inicialmente apenas o versículo 1. Isaías, capítulo 43, versículo 1 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Desde já te louvamos pela tua palavra lida, por tudo que tem acontecido aqui neste lugar. Agora te pedimos, fala aos nossos corações, a tua palavra é poderosa para transformar a nossa mente, para nos dar um novo caráter em Cristo, Senhor. Estamos aqui prontos para receber de Ti sabedoria dos altos céus. Fala conosco, assim nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, e que todos digam amém. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o amor incondicional e a justiça irrevogável de Deus. Quando nós falamos de justiça, primeiro modo, nós entendemos sobre justiça humana, ou procuramos entender, em todos os países há um senso de justiça, diferente de país para cada país. Quem conhece aí a Constituição brasileira, se comparado com alguns países, vão dizer que a nossa Constituição é uma das mais detalhistas, mais aprofundadas, mais minuciosa. Ela é detalhista de tal maneira que temos que ter advogados e advogados, juízes e juízes, e às vezes não chegam a um consenso, de tão detalhada que é. Bom, esse detalhe todo não significa que ela é, ou seja, a mais justa, Até porque nós dependemos de homens para fazerem a justiça funcionar. Questiona-se muito sobre o Supremo Tribunal da Justiça, o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo juízes de primeira instância que a gente recorre e às vezes não entende que eles estão sendo justos, até porque eles têm uma visão de justiça diferente da nossa. Nós temos a nossa justiça. Quando a gente pleiteia uma causa na justiça, nós queremos vencer, nós entendemos que temos direitos. E aí o juiz vai analisar as leis e vai ver se realmente é direito nosso receber o que estamos pleiteando. E aí, logicamente, falamos de justiça humana. No pensamento da justiça humana, analisa-se as leis que foram elaboradas pelo Poder Legislativo e, assim, o Poder Judiciário vai apurar o que seria realmente, de fato, direito, o que está na lei, o que pode ser considerado e abrir até precedentes para outras decisões, outros vereditos. Bom, a gente vê aí um discurso demasiado sobre algumas questões e eu poderia enfatizar de imediato a questão do aborto, no senso humano de justiça e o senso de Deus sobre a vida. Há uma discussão muito estranha nos últimos dias que envolve todo o planeta, Quando uma coisa, hoje com essa globalização, com a rede social, com o advento da internet, a gente sabe que algo que acontece num país, por menor que seja, acaba se espalhando, a fofoca, a mentira, não só a verdade, mas a mentira se espalha com muita rapidez, e aí as pessoas tomam isso como base para si. Se no país tal acontece, por que não no nosso? Nós também temos esse direito. E aí começamos a falar de direitos e nos esquecemos de entender um pouquinho das obrigações que nós temos. Falar de direito é muito bom, mas quais são as nossas obrigações? E se nós estamos falando do nosso país, do Brasil, nós temos obrigações para com Deus. Afinal de contas, nós nos consideramos como cristãos, de maioria cristã. Então, nós temos satisfações a dar a Deus. A questão do aborto tem sido, por exemplo, eu estou usando apenas como exemplo na mensagem, é discutido sobre se deve ou não liberar, se todos devem ser a favor ou contra, numa questão tão íntima, de fórum tão íntimo, tão particular,
não é? Não deveria ser generalizado sob lei. Pode, deve, faz, é o SUS que vai pagar, é o meu imposto, é o seu imposto. Essas questões são muito complexas, não é tão simples assim trazer uma resposta, ser simplesmente a favor ou contra. Se nós pensarmos na questão da fé cristã e da lei de Deus, isso deveria ser proibido imediatamente em qualquer pensamento. Lógico, nós conhecemos as exceções de toda regra tem uma exceção. Então, fala-se muito da questão da violência contra a mulher, do estupro, das crianças anencéfalas ou com outras doenças que podem contagiar a mãe e tirar a vida da mãe. Você vê que isso é uma questão complexa, isso é para ser discutido entre médicos, medicina, fé, família. É um assunto específico, não dá para a gente generalizar. O que pensamos quando falamos em criar uma lei que vai liberar o aborto é colocar o nosso senso de justiça, ou o senso de justiça de alguns poucos que detêm o poder, não é, de legislar, de fazer as leis e também de julgar. E aí nós estamos debaixo de um slogan criado aí com uma certa maldade, né? Meu corpo, minhas regras. Oh, como isso se espalhou no mundo inteiro. Diversas línguas criaram esse título abominável. Bom, se você entende assim, eu diria que o seu corpo não é seu corpo. Pautado na Bíblia, você não pode acrescentar 1 centímetro à sua altura, você não pode dizer para a morte, espere mais um mês que eu tenho umas coisas para resolver. Então o corpo não é seu, nunca foi. Você tem uma liberdade de usufruir, e alguns entendem que pode extrapolar a liberdade. Isso é uma questão individual de cada um, esse modo de pensar. Mas se nós pensamos debaixo da autoridade divina, vamos ver que o corpo não é nosso. E nós não temos aí toda a liberdade que pensamos ter. Além do que, algumas ações vão ter as suas reações, causa e efeito. Então, quando alguém me diz sobre meu corpo, minhas regras, eu disse, bom, se você pensa assim, faz o que quiser com o seu corpo. Porque a criança que está dentro de você não é seu corpo. Está dentro de você. É uma outra vida, totalmente diferente. Então, você não pode agir contra uma vida que não é você. Você já nem devia agir contra você mesmo, que dirá contra alguém. Então, eu prefiro ficar com os 10 mandamentos, dentre eles, não matarás. Eu prefiro ficar com a base da palavra de Deus, que é regra de fé de todo cristão sensato, que não está desenvolvendo a sua vida numa justiça humana, mas uma justiça de Deus. Ele apela primeiramente para Deus. Então, são questões muito complexas, mas eu trouxe esse exemplo porque as pessoas têm usado muito esse efeito, né? Alguém já disse de uma forma assim, meio que assustadora. Um pregador certa vez disse, olha, se você então não concorda com a vida do filho ou da filha que está dentro de você, deixa ele crescer, deixa ele nascer. Quando ele tiver uns 8 ou 10 anos, quando você estiver bem apegado a ele, você mata ele. E aí você vai preso. Então, esse efeito de tirar, mas é tão pequenininho, alguns meses, e já tem um corpinho, queridos, já é vida. Deus já deu a oportunidade, no senso de justiça divino, deu a oportunidade daquela mulher ser mãe, daquela família ter um filho, ou mesmo de uma aventura que não foi pedido à criança. Enfim, são diversas questões. Mas eu estou trazendo isso apenas como um efeito, um exemplo do que nós pensamos ser justiça. Então, há a justiça humana e há a justiça divina. No senso de justiça de Deus, há mulheres que não conseguem ter filhos de modo natural. No mesmo senso de justiça de Deus, Deus dá a madre aberta para muitas mulheres que nós diríamos na nossa justiça, esta pessoa não merece ter filhos, porque ela tem filho e joga no lixo. Então veja que o nosso senso de justiça não é necessariamente combinado com o senso de justiça de Deus. Pelo contrário. Então nós vemos muitas vezes a aplicação da justiça humana que acaba se tornando não como uma justiça em si. Quando nós olhamos uma ação maldosa de pessoas criminosas, de pessoas influenciadas pelo mal, às vezes o nosso senso de justiça se traduz por vingança.
Muitas vezes não queremos a justiça, nós queremos a vingança. Eu falo bastante sobre isso. Mas por que isso? Porque é o nosso senso de justiça humano. E hoje nós encontramos uma sociedade que está revoltada contra o senso de justiça humano. Mas também encontramos uma sociedade revoltada contra o senso de justiça divino. Porque o veredito, tanto dos homens quanto de Deus, às vezes não nos agrada. Quando nós lemos, por exemplo, eu posso ler imediatamente com você lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, apenas um versículo, depois nós voltamos aqui para Isaías, Atos 17, versículo 30. Olha o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está discursando, falando para homens não crentes, e ele fala do senso de justiça de Deus. Atos 17, versículo 30. Diz a palavra de Deus, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. O que seria essa ignorância? A ausência do conhecimento, da sabedoria. Deus não levou em conta. Ou seja, Deus não quis ver os erros que foram cometidos, porque a pessoa não sabia o que estava fazendo. Não é desse erro que Deus está vendo. Mas aí, com a vinda do seu Filho, o seu amor, não é, expressado através de Cristo, que ele diz, mas agora ele ordena a todas as pessoas, a partir daí de Cristo, em todos os lugares, que se arrependam. Por quê? Porque esse Cristo que nós conclamamos como amor de Deus, também é a justiça de Deus. A partir daí, a partir do efeito Cristo, que divide o mundo em antes dele e depois dele, até mesmo nos países que não são cristãos, nós começamos a perceber que o senso de justiça de Deus vai ser aplacado. E aí não adianta a humanidade se esquivar dizendo, eu não sabia. Por isso a igreja precisa evangelizar. Por isso nós precisamos apresentar, mais do que a minha igreja, a minha fé, Cristo. Olha, Deus, o Criador, enviou o seu amor ao mundo que se fez carne, ele se chama Jesus Cristo. E se você conhecer Jesus Cristo, você vai se arrepender dos seus pecados cometidos antes dele. Deus vai passar uma borracha nesses pecados e a partir daí você vai experimentar uma novidade de vida. Você vai estar debaixo de um senso de justiça divino compreendido por você. O que você não pode fazer, o que você não deve fazer, desejar continuar na ignorância. Essa ausência de Cristo na vida do homem é uma ignorância que leva o homem a praticar cada vez mais atos malignos. E no final ele vai estar debaixo do senso de justiça ou da justiça definitiva de Deus. E como vai ser? Muitos vão dizer, que Deus injusto é esse que mata uma nação inteira, mata criancinhas. O Senhor vem anunciando desde os tempos de outrora, desde a criação do mundo, o seu amor. Quem desejar estar debaixo do seu amor, que se arrependa imediatamente. Então, não vai haver mais desculpa. Tá? O ser humano precisa sair desse ambiente de ignorância e se arrepender dos seus maus caminhos. E aí está uma grande dificuldade. Muitos querem o Cristo que multiplica os bens. Muitos querem o Cristo que traz a saúde, restaurando a doença. Muitos querem o Cristo que ajuda no casamento. Muitos querem o Cristo que traz a paz duradoura, ou afasta os inimigos. Mas quantos querem o Cristo que está propondo uma mudança de caráter? Quantos querem verdadeiramente um Cristo que transforma a nossa mente, que nos afasta desse pensamento mundano, secular, de maldades, de egoísmo, de vingança, e se colocam à disposição para perdoar, para ser mais amigos do que inimigos de Deus? Não é fácil, queridos, eu sei que não é, mas ou se arrepende, e aí está uma grande dificuldade que é, como eu disse, se arrepender, ou se arrepende e não valoriza a oportunidade de não ter sido punido anteriormente. Porque quando nós lemos determinadas punições, esses dias eu estava lendo o texto de Naamã, que texto lindo, né? Vera estava preparando a aula das crianças, é um texto daqueles que marca a nossa vida. O homem cheio de lepra vai recorrer ao rei de Israel, o rei de Israel diz, mas eu não sou Deus.
E procura o profeta, e ele procura o homem de Deus, o homem de Deus manda ele mergulhar no rio, a história é linda. Bom, tudo resolvido, ele vai para sua casa, quer presentear o profeta diz, não, não quero. E aí libera ele com os bens dele, eu não quero seus bens, eu sou sustentado por Deus, e aí ele foi embora. Mas antes que ele chegasse a essa terra, o moço de Eliseu, o discípulo de Eliseu, corre e diz, ei, olha o que ele faz, influenciado pelo mal. Imediatamente ele diz, o meu senhor, o meu líder, pediu tais bens. Mentiu. Eliseu não pediu nada. Ele se emprestou à mentira, ele se emprestou ao mal. E ali ele recebeu todos os bens. O que ele desejou no coração, ele adquiriu. Mas além do que ele desejou, o senso de justiça divino vai dizer, ele não só recebeu o que ele desejou, como ele recebeu o que ele não queria receber, que foi a lepra de Naamã. E não só recebeu ele a lepra, mas como a sua família se tornou leprosa. Quando a gente resume isso num senso de justiça nosso, nós vamos dizer que Deus implacável, não perdoou aquele vacilão, olho grande nas coisas dos outros. Se esse senso de justiça fosse hoje, no tempo da graça, meu Deus, teríamos mais leprosos do que limpos no mundo. Então veja que a graça está sobre nós e isso tem que ter uma explicação, queridos. Por que Deus não mata logo aquele que estuprou, aquele que sequestrou, aquele que degolou, aquele que queimou os corpos? Por que Deus não mandou um raio e destruiu tudo? Porque agora nós estamos no tempo da graça. E devemos aprender e aproveitar melhor um pouco isso. Muitos não aproveitam porque não entendem o que é estar debaixo da graça de Deus. Quantos pecados você cometeu e Deus não lhe castigou? Você não vai pensar que Deus não viu, né? Você sabe que Deus viu, você sabe que Deus vê. Mas por quê? Justiça, logicamente, é irrevogável. Mas e o amor incondicional? Até quando o amor de Deus vai aplacar a ira do próprio Deus? A gente precisa entender isso um pouquinho. Então, muitos são os que se revoltam, a gente sabe disso. A verdade é que nós nos acostumamos com aquela frase de efeito, se a farinha é pouca, no meu pirão primeiro. Somos egoístas, pensamos só em nós. Deus não pensa nele, Deus pensa em nós. E nós deveríamos pensar em nós e também no desejo de Deus. Então, por isso a justiça de Deus é tão incompreendida em algumas questões, assim como a justiça humana também é. No primeiro momento que você coloca alguém na justiça, uma empresa, uma outra pessoa, quando você recebe uma negativa do juiz, você diz, mas que juiz maluco é esse? Ele não entende o meu direito. Bom, ele entende o seu direito do jeito que ele entende o direito. Mas não necessariamente ele está sendo, na totalidade, injusto. Ele pode ter exagerado, pode ter se perdido no entendimento da lei. Pode ser realmente um juiz maligno, inclusive, porque os homens são falhos. Então, não podemos comparar o senso de justiça de Deus com o senso de justiça dos homens, não. Em primeiro lugar, porque para entendermos a justiça dos homens, nós temos que entender das leis dos homens. E nem todos são advogados em excelência. E nem todos são juízes. Então o juiz julga do jeito que o juiz aprendeu a julgar. E Deus? Como Deus julga? Hoje nós podemos dizer que pautado pelo seu amor incondicional. É assim que Deus julga. O amor incondicional de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Você conhece a expressão que contra fatos não há argumentos? Então, Deus está além dos fatos, está além dos argumentos. O que vale para nós, não necessariamente vale para Deus. Precisamos entrar na esfera de Deus, no entendimento de Deus. Por isso o Espírito Santo está sobre nós, para entendermos como Deus faz, por que Deus fez. Algumas respostas nós podemos ter imediatamente, mas bem pouco. As maiores respostas que nós questionamos só vamos ter no corpo glorificado, porque nós não vamos compreender o agir de Deus nesse tempo, nesse corpo pecaminoso, nesse corpo que se corrompe com facilidade. Não vamos, queridos.
Vamos precisar entrar nessa esfera do Espírito Santo para começar a entender um pouco o agir de Deus, para a gente tentar ser um pouco mais justos, porque não vamos alcançar a plenitude aqui. Então, é por esse amor incondicional que prevalece a justiça irrevogável de Deus. E eu quero analisar rapidamente aqui em 4 pontos o texto que nós lemos. Volte lá em Isaías, que vai nos mostrar um pouco, não é? Desde quando Deus mostrava a Isaías, revelava para Isaías os acontecimentos, e que às vezes Israel não compreendia. Está aí no primeiro versículo, quando ele diz, Isaías 43, mas agora, veja que ele está delimitando o tempo, a partir de agora, no anúncio da profecia, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Então aqui já tem um senso de pertença, né? Pertencemos a Deus e temos que ter esse entendimento. Às vezes Israel não tinha esse entendimento, mas ele usa uma expressão aqui para expressar esse amor excelente que às vezes a gente não entende. Ele usa a palavra remi, o verbo remir. O que significa remir? Adquirir de novo. Ele nos criou, nós somos dele. Mas o povo estava tão desgarrado de Deus que ele precisou comprar aquilo que já era dele. Você entende sobre cautela, né? Deixar cautelado, deixar lá penhorado. Você conhece penhora? Você pega um bem que é seu, aí deixa lá no banco e diz, me dá um dinheirinho por esse bem, quando eu puder eu venho aqui e pago por ele. Mas você só faz isso porque você usufruiu de um dinheiro que não era seu, era do banco. Então você deixa lá a sua joia, estou profetizando que você deixa lá 1 quilo de ouro. Recebe, irmão, o negócio é sério, hein? 1 quilo de ouro é coisa boa. Aí você deixa lá na Caixa Econômica Federal, geralmente ela faz a penhora, né? Aí você deixa lá um ouro, pega um dinheirinho e vai gastando. Ah, eu quero meu ouro de volta. Ok, desde que você pague o que você deve. Se você não pagar, você não tem. Não é mais o seu ouro. Ele está aqui como penhora, ele está como um patrimônio para que você pague o que você deve. Aí depois que você paga, aí vem a questão do, mas é muito injusto. Você depreciou o meu bem, você me deu pouco dinheiro, agora eu tenho que pagar um dinheirão. Senso de justiça humano, queridos. Não, se você entendeu que naquele momento você usufruiu do bem, ficou feliz por pegar aquele dinheirinho e pagar umas contas, depois você não reclama da exploração, porque banco é exploração. O nome deveria ser instituição da exploração e não instituição bancária. Essa é uma grande verdade. Ninguém que cria um banco, cria para fazer favor para ninguém, nem para ajudar os pobres. Se tem algum banco que diz que é o banco dos pobres, é mentira. Ele está ali para ganhar dinheiro. É uma instituição financeira. Então, veja que nesse momento, Deus está dizendo, eu estou comprando vocês de novo. Mas não porque Deus penhorou, porque nós andávamos desgarrados. Aquilo que deveria estar no cofre de Deus está agora no cofre do banco. E que banco é esse? O do mundo. Estamos no mundo, pertencemos ao mundo? Sim, por enquanto. Mas Deus quer resgatar. Deus quer nos tirar. Deus quer nos levar para uma vida eterna. Olha o modo de enxergarmos isso. Então a palavra remir pode ser traduzida por adquirir de novo, libertar, livrar, salvar, reabilitar, expiar, compensar, tudo aí. Então, todo esse esforço, o cuidado, o carinho de Deus por nós e pela sua criação, a troco de quê? Vamos continuar lendo o versículo 2, que diz assim, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Veja que Deus está fazendo aqui uma troca para resgatar esse povo. Versículo 4. Visto que você é precioso aos meus olhos, Deus nos ama, e digno de honra, aqui tem um assunto sério aqui nesse versículo. Quem é digno de honra?
quem se presta e se dá a essa honra. Alguém que faz por merecer essa honra. Deus está olhando para nós dizendo que nos ama, que nós somos preciosos aos olhos dele, mas para isso precisamos ser dignos dessa honra. Como você vai respeitar e honrar uma autoridade que não se dá o respeito? Pensa num juiz que chega para aplicar a sua justiça do seu jeito, chinelo de dedo, bermudão, com uma prancha de surf embaixo do braço. Todo mundo espera um juiz que entre com o seu posicionamento de autoridade, porque ele é uma autoridade. Geralmente o juiz usa uma roupa diferente, uma capa preta, são vistos dessa forma. Quebrou uns protocolos e tal, modernidade, mas ele continua sendo juiz. Dependendo do país, quando o juiz entra, todo mundo se levanta, porque ele é autoridade. Quando ele senta, todo mundo senta. É um senso de autoridade, equilíbrio da autoridade com relação aos demais. Só isso. Não é que ele é Deus ou que ele é melhor do que ninguém, mas ele é a autoridade. Então, imagina um juiz que chega lá, e aí, galera? Juiz youtuber. Fala, galerinha. Você diz, meu Deus do céu, é esse aí que vai julgar minha causa? Misericórdia. Você espera alguém que tenha um posicionamento de uma autoridade. Bom dia a todos, podem se sentar? Vamos ao fato. Vamos à aplicação da lei. É isso que nós esperamos. Essa formalidade não é apenas uma formalidade desnecessária. É compatível àquele que se dá a honra. E aí vai ser honrado como autoridade. É assim que funciona, queridos. Percebe que o senso de autoridade foi se perdendo? E as pessoas não respeitam muito a autoridade, porque as próprias autoridades não se dão ao respeito. É difícil isso, mas é o mundo que nós vivemos. Então, amo esse versículo 4. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Resgate. Aqueles que são infiéis morrerão para que você, que é fiel, sobreviva. No sentido de eternidade, de salvação, tá? Não no sentido de morte por si só, porque a morte alcançará todos, justos e injustos. Então, a tribulação e as dificuldades vão estar presentes aqui nesse versículo nos 3 tempos. Houve, há e haverá tribulação, inimigos, momentos de regozijo. Isso faz parte da nossa vida. Isso sempre houve, há e haverá desde que o mundo é formado com os seus seres viventes. Mas Deus vai dizer que Ele é o alfa e o ômega, a Bíblia explica bem sobre isso. Então Ele agora está dizendo através de Isaías, avisa para esse povo que eu sempre estive, estou e estarei com eles no meio da tribulação que eles passarem. Diga glória a Deus por isso. Então Deus traz a memória para essa criação que Ele tanto ama, escolhido a dedo, aqui não mais na visão do judeu, de um povo geograficamente escolhido. É como se Deus rodasse o globo assim, sabe? Pegasse o dedinho, esse aqui é o povo que eu vou amar, Israel. Não, queridos, tem uma história longa por trás disso. E que agora, através da graça de Deus, e aí nós vamos ver isso, os evangelhos, as cartas vão explicando, que nós somos um povo escolhido. Quem? Quem são esses? Nós. Aqueles que se dão a honra, aqueles que entendem que Deus tem o seu modo de agir e julgar, aqueles que estarão sensíveis e debaixo da autoridade de Deus, inquestionável. Deus não se questiona, Deus quis. Quem sou eu para questionar o agir de Deus? Quem sou eu para dizer, Senhor, isso está errado? Quem sou eu? Então, se eu me coloco nessa condição, eu passo a me ver e entendo que Deus me vê a você como um escolhido dele. Sabe como é que se escolhe? Você sabe, né? Você vai lá na banca das bananas. Queridos, eu tenho um problema sério em comprar banana nos últimos dias. Porque o povo enganador. Você compra uma banana verdinha, porque só vende banana verde no geral, né? Aí você leva para casa para amadurecer. Só que eu trabalhei em transporte muitos anos, e o povo que transporta não é tão cuidadoso, ainda mais com aquilo que não é dele. Então essas bananas verdes estão duras, eles jogam para todo lado o caixote,
amassam as bananas. Ela está verde, você não percebe. Quando ela começa a amadurecer, ela fica escura rapidamente, mole. Já percebeu isso? Você diz, meu Deus, que banana já veio podre? Não, eles maltrataram a banana. Eles aceleraram lá com produtos químicos o processo para amadurecimento. Não tem mais gosto a banana. Bom, é a modernidade, é o modo de atender a demanda. É muita gente para comer banana. Então, se você quiser uma banana fresquinha, você tem que ir naquele que tem um pezinho lá, uma bananeira plantada na casa dele. Do contrário, você está sujeito a ter esses enganos. Mas quando você vê, mesmo assim, vamos pensar numa banca de bananas perfeitas. Você não pega primeiro cacho que você vê. Pelo contrário, é você que está pagando. Você vai lá, pega o cacho, olha, vê se não tem nenhuma banana no meio escondido. Você já tirou uma banana do cacho, porque você quer aquele cacho e tem uma banana meia podrezinha? Você arranca aquilo e fala, isso aqui eu não quero. Olha como é que Deus faz. Deus vê toda a sua criação e escolhe a dedo, irmãos. Mas essa escolha está pautada em quê? Os mais ricos? Deus é o rico dos ricos. Nos mais saudáveis, Deus transforma a doença em saúde. Nos mais bonzinhos, se há alguma bondade em você, foi Deus que colocou. E para permanecer bom, você tem que estar debaixo daquele que é bom em excelência. Então, não tem motivos. Não somos escolhidos pelo nosso modo de pensar. Somos escolhidos pelo modo de Deus pensar. Somos chamados e escolhidos a dedo. Como? Como a gente escolhe a banana. Tocando, às vezes provando, experimentando. Tocando é o modo que Deus tem através do teu Santo Espírito, do seu Santo Espírito, de nos envolver. Esse é o modo de Deus nos tocar. Modo de Deus provar no sentido de saber quem realmente nós queremos ser, porque Ele sabe quem nós somos. Mas Ele quer que nós mesmos saibamos quem nós somos. Muitas vezes a gente pergunta isso, mas por que Deus, sabendo quem eu sou, me chamou, me deu uma missão para fazer tal coisa? Bom, Ele quer que você saiba quem você é. Se você quer ser digno de honra e sentar ao lado do rei, você tem que saber quem é você. Porque quando a gente estuda, por exemplo, a personalidade de Judas, a gente vê que Judas é um pobre coitado que não sabe quem ele é. Ele não é um maligno. Os textos do Evangelho vão dizer que ele se transforma no maligno. Até então, quando ele é chamado por Jesus, a gente imagina um homem que quer ajudar a causa de Deus. Deus, na sua onisciência, sabe quem é Judas, sabe o que vai acontecer. Mas os que estão ao redor não sabem e vão enxergar Judas como um homem bom, até que ele se corrompe pelo dinheiro, pela causa da briga, A gente estuda tudo isso e diz, mas, puxa, Judas queria que Jesus fosse um libertador pela espada? É bem provável, muitos vão dizer que sim. Outros vão dizer que não, que ele era um mesquinho, egoísta, que só queria dinheiro. Mas era um homem comum, gente, um homem que tinha medo. Ele teve tanto medo da vergonha, da besteira que ele fez, que ele cometeu suicídio. Um homem fraco. Mas ele não poderia ser um homem forte? Sim, todos nós podemos, em Cristo, com Cristo, por Cristo. Se andarmos com Ele, vamos ser fortalecidos. Ninguém que aqui está é melhor do que ninguém que está lá fora. Estamos aqui porque nós desejamos e alcançamos a graça de Deus, por isso estamos aqui. Do contrário, não estaríamos aqui. Se você não fosse alguém que buscasse Deus no seu coração, você nunca estaria aqui hoje. Provavelmente debaixo do seu cobertor comendo pipoca. Provavelmente. E olhe lá se fosse só isso. Bom, como é que a gente percebe isso? Quando o versículo 4, eu vou ler de novo o versículo 4, que eu disse que eu amo e amo mesmo. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu amo, darei homens, no sentido de nações, por você e povos em troca da sua vida. Então ele mostra claramente que nos escolheu em amor. E se desfrutamos desse amor, por que nós tememos quando vêm as adversidades? Por que há tanto crente morrendo de medo de uma luta? Se qualquer frase de para-choque de caminhão vai dizer que não há vencedor sem luta. Temos que lutar, irmãos. Faz parte, a nossa vida é uma luta. Você não tem que ter medo da luta.
E se nós então entendemos que somos de Deus e Ele está conosco, então nós não podemos temer o que está por vir. Versículo 5, só o comecinho diz assim: não tenha medo, porque eu estarei com você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Versículo 7, quem são esses? Todos os que são chamados pelo meu nome. Olha aí, queridos, todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. No sentido geral da criação, Deus criou todas as coisas para a glória dele. Só que o homem dotado de razão, de conhecimento do bem e do mal, precocemente, eu já expliquei isso aqui, Deus daria a, não sei se Adão ou a geração futura, o contato com o bem e com o mal, mas no momento que ele pudesse julgar. Como ele conheceu o mal sem condição de julgar, o mal aplacou no mundo. E aí, o que Deus fez? Tira esse homem que está possuído do mal de um lugar bom, sai do paraíso e conheça agora o mundo que você tanto encheu os olhos para ser dono. E aí já lemos aqui hoje Salomão dizendo no início do culto, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então, todos os que são chamados pelo nome dele, os que carregam um nome e faz valer o nome. Você sabe a questão do sobrenome como pesa, né? Tem alguns sobrenomes que, se você tivesse um sobrenome como esse, eu não tenho dúvida que você teria um emprego melhor, que você estaria numa outra sociedade, não sei se melhor ou pior, eu gosto da que eu estou, mas se meu sobrenome fosse famoso, se eu viesse de uma linhagem de sobrenome famoso, talvez eu estivesse fazendo outras coisas. Mas se o seu nome fosse, não sei, pensa num nome famoso, mas famoso positivo. Dizem aí que o sobrenome Cabral, não sei se tem alguém aqui com esse sobrenome, né? Quando fala assim Cabral hoje, o que você pensa? Naquele mesmo, né? Que está preso. Mas vamos voltar atrás, vamos retroceder um pouquinho. O pai, um grande jornalista, estudioso, tinha seus vacilos, mas era um homem que não passou pelo que o filho passou. Então ele tem um testemunho um pouco melhor. Vamos voltar um pouco antes, vamos ir voltando um pouquinho. Nós vamos encontrar pessoas que fizeram coisas maravilhosas pelo Brasil. Quando o dito que está preso usou o nome e disse: eu sou da família Cabral, tirando o Pedro Álvares Cabral, que está muito lá atrás, 500 anos, ele usou um nome para dizer: a minha família é uma família que sempre procurou o melhor para o país. Votem em mim. Então, se eu uso o sobrenome para prevalecer, eu tenho que fazer jus ao nome. A partir de agora, o filho que herdou nesta maldade do pai, ou no que estão julgando ele pelo que ele fez de errado, o filho vai ter vergonha, muitas ocasiões, de dizer: eu sou filho daquele Cabral, sabe, que foi preso. Por que isso? Porque ele denegriu o nome. Ele não deu sequência a uma vida e nem melhorou o nome, o sobrenome, não, ele piorou o nome. Então muitos vão ter vergonha de dizer: o meu avô. Quem é o seu avô? Seu nome é Cabral? Quem é o seu avô? As crianças vão, deixa isso para lá, essa é a história, eu sou eu, porque o nome foi manchado. Veja que Deus está dizendo: todos os que são chamados pelo meu nome. Você entende por que um crente que se diz homem de Deus, mulher de Deus, eu sou de Jesus, usa essa expressão para fazer coisas malignas? Você entende como piora as questões de fé no nosso país? Lógico que piora. Alguém que usa o nome de Cristo para fazer coisas abomináveis numa sociedade que nem precisa ser crente. Até entre os ateus é abominável, e aquele que deveria dar o maior exemplo não dá, piora tudo, irmãos. Vai só piorando. São pessoas que não sabem a importância de terem sido escolhidos pelo dedo de Deus para serem cuidados por Deus,
Para quando vier o fogo não nos queimar, para quando as águas nos submergirem, não morrermos afogados. Não entendemos muitas vezes o que está acontecendo com a nossa vida, porque não entendemos o amor de Deus sobre nós. Se não entendemos esse amor de Deus sobre nós, que é um amor incondicional, não vamos entender a justiça. Não vamos. Quando Deus declarar, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheci, muitos vão dizer, esse Deus é um Deus injusto. Vou preferir seguir outro Deus qualquer. E não há outro Deus, né? É uma enganação do diabo. Segundo ponto, diria eu, será que Ele nos ama porque não conhece os nossos defeitos? Deus não viu aquilo que eu fiz, por isso que Ele me ama. Não. Versículo 8 vai responder. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, é verdade. Ele nos criou e conhece todos os nossos defeitos, porque Ele estava antes de todas as coisas. Então, Ele nos criou e aí nós podemos hoje dizer que há alguns que parece que têm defeito de fabricação, né? Você já viu o ser humano com defeito de fabricação? É como se a gente dissesse, estamos tentando dar a ele a oportunidade de conserto, mas ele não quer conserto. Daí muitos apelarem para que haja pena de morte, porque há crimes que não recebem mais o nome de crimes hediondos. É tão hediondo que você não consegue acreditar na recuperação de um ser humano assim. Essa é uma verdade que a gente vive hoje. Pensa, a gente vai julgar no nosso senso de justiça e dizer, aquele que roubou a bolsa da senhora, mas apenas levou o celular e gastou o dinheiro, esse aí pode se converter, amanhã ele vai se arrepender, ele não vai conseguir pagar todo mundo que ele roubou, mas a Deus ele conserta, né? Se conserta com Deus. Mas pense em alguém que vai, como nós ouvimos esses dias, na casa de uma pessoa, faz lá um serviço de pintura, parece que não houve acordo, eles ficaram irados. Eles não eram ladrões que foram lá para roubar, eles foram lá para fazer um serviço, mas ficaram irados, possuídos, endemoniados. Mataram a dona do imóvel, tinha uma empregada lá, uma serviçal, matou aquela mulher também, degolou e tacou fogo no corpo. E aí eles pensaram em roubar. Já que a gente já fez besteira, vamos pegar o dinheiro, vamos no banco. Aí o diabo fez a lenha, né? Como você pensa em recuperar dois seres humanos assim? No nosso senso de justiça, a gente vai dizer irrecuperáveis. Bom, eu tenho minhas questões e minhas dúvidas. Se Deus me recuperou, mesmo eu não matando e degolando e não queimando ninguém, mas cometendo pecados contra Deus, se Ele me recuperou, Ele recupera quem quiser. Tanto quanto quem Ele quiser, quantos aqueles que realmente quiserem. Porque tem gente que quer ser recuperado e tem gente que não está nem aí para nada. Às vezes usa o nome de Deus para fazer de conta que é santo. E de santo não tem nada. Daí Deus provar, tocar, experimentar, testar a nossa fé e paciência, para que sejamos aprovados. Há algo muito interessante quando eu falo da questão da garantia, né? Quem pode dar garantia de algo que foi construído e vendido? O fabricante. O vendedor, ele não pode dar uma garantia. Ele até criou uma garantia estendida. Você já comprou algum bem que tem uma garantia legal, aí vem o vendedor e fala assim, você não quer pagar um pouquinho mais para ter mais um ano de garantia? Gente, às vezes funciona, mas às vezes é maior enganação. Eu já comprei um ferro de passar numa determinada loja e paguei uma garantia. Não era um ferro, era uma máquina de passar, né? Aquela coisa mirabolante, luzinha piscando, fumaça saindo pelo buraquinho tal, e desliga sozinho, só falta falar. Falei, moço, esse troço é tão caro, ele passa a roupa sozinho? Falei, não, só falta isso, mas o resto ele faz. Falei, tá bom. Comprei ferro, paguei. Passou aquele 1 ano de garantia do fabricante, deu defeito. Aí eu voltei na loja, olha, eu tenho garantia estendida. Ele, vamos ver qual é o bem. Falei, como assim vão ver qual é o bem? Eu quero outro bem igual a esse. Não, é porque na época esse bem valia X, agora ele não vale X, ele vale bem menos. O alfabeto dele pulou do X para o A, quase não valia nada.
Aí quando ele me ofereceu o outro bem e disse que o fabricante era o mesmo, não era o ferro que valia nada. Falei, eu fui enganado, né? Vocês me enganaram, né? Não, senhor, está tudo escrito. Então, fui enganado por mim mesmo, porque eu deveria ter lido e não li o negócio. A minha ignorância. Eu acreditei nas palavras de um vendedor. Cadê o fulano? Está o nome dele aqui. Ele não trabalha mais aqui faz tempo. Aí botei aquela bolinha de palhaço, fui para casa com aquele ferro que não durou 2 meses. E eu fiquei com raiva e não quis nem garantia dele. É a vida, gente. É o que a gente está experimentando na relação com Deus também. Só que Deus é um fabricante que não fabrica nada com defeito. Certa vez eu tentei explicar isso a uma mãe que estava falando do seu filho com um problema de nascença. E ela me perguntou por que Deus permitiu que o meu filho viesse com esse problema, que na cabeça dela era um defeito de fabricação. E eu tentei explicar a ela, e eu acredito que tenha conseguido de alguma forma dizer, Deus não fabrica nada com defeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Só que nós somos uma engrenagem que vivemos num mundo que cada dia mais vai se depreciando. O mundo está se autodestruindo. Você come mal, você dorme mal, você peca e quer que o seu fruto seja perfeito? Os seus pais fizeram isso. Há toda uma engrenagem que não funciona mais na perfeição de Deus. Nós escolhemos por nós mesmos. Quando eu digo nós, eu estou falando dos nossos antepassados, com a relação com o pecado. Alguém lá atrás escolheu o pecado como algo bom. Hoje nós nascemos em pecado. Então, como queremos uma criação perfeita? E, segundo motivo, não é eterna. Essa criação não é definitivamente aquilo que Deus quis. Deus quer uma criação para a eternidade. Não para vivermos um pouquinho de vida. Quantos anos de vida você tem? 100 anos, olha, muito bem vivido. Tá bom, você já vai morrer. Não é assim que a gente fala? Quantos anos? Eu cheguei a 120 anos. Ele nem tem essa impostação de voz mais, né? Se ele chegar a 120 anos, como é que ele fala? Eu estou com 120 anos. Quase não tem voz para falar a idade. Porque é a natureza nossa. Mas essa é a natureza que Deus quis? Nunca. O que Deus quer é eterno. Você pode dizer glória a Deus? Versículo 9 em diante. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresente as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga é verdade. Versículo 10, vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha aí, versículo 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Louvado seja Deus. Bom, se Deus é o Criador e Ele é o Salvador, Ele mesmo é o executor da sua ira. E aqui está uma grande questão da gente entender a palavra remir. Ele está tentando nos livrar da ira dele mesmo. A gente tem uma falsa sensação de que ele está nos livrando do diabo, do inferno. Sim, é uma consequência. Mas ele tem poder para acabar com o diabo e com o inferno. Só que a sua verdade já está aqui. Então Deus não vai voltar atrás. Ele determinou um dia em que todos vão ser julgados. Então, nesse momento, o que Deus está dizendo para Israel? Que Ele está querendo impedir você de fazer besteiras tais que levarão você a estar debaixo da ira dele. Então ele atrai você pelo amor para que a justiça de Deus não seja ruim para você, e sim positiva. É quando você coloca a causa na justiça, não conhece o advogado, mas vai pagar uma comissão, não conhece o juiz, ele entra e diz, esse homem, esta mulher tem direito ao dobro do que ele está pedindo, pode pagar tudo para ele. Você sai de lá sorrindo e dizendo, esse juiz é o melhor de todos, esse advogado merece um abraço, não é isso que você faz? É isso que nós fazemos. Então o que Deus está tentando nos livrar? Está tentando nos livrar da ira dele mesmo. Eu diria que dos fabricantes, Deus é o fabricante que garante
o produto. Entende isso? Versículo 12 vai dizer assim, ó: eu anunciei a salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Vê? Eu anunciei a salvação, eu a realizei através de Jesus, entendemos isso, e a fiz ouvir através da igreja. Então, Deus quer salvar? Amém. Deus verdadeiramente realiza a salvação? Amém, em Cristo. Deus quer que todos ouçam sobre salvação? Sim, amém, pela igreja. A questão é, a igreja está fazendo a parte que lhe cabe? Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Olha aí. Agindo eu, quem o impedirá? A gente ama esse versículo. Agindo eu, quem impedirá? A gente ama isso, né? Ok. Mas Deus quer livrar você, não é só do diabo, não. Isso é uma consequência das nossas lutas. Ele quer livrar você da ira dele mesmo. Porque do diabo ele pode livrar você, ele pode dar um sopro e acabar com o diabo. Ele é Deus e o diabo não é Deus, o diabo é criatura de Deus. Entende isso? A gente coloca o diabo lá em cima, né? A gente dá ao diabo quase uma ênfase de Deus. Ele não é Deus. Ele é uma criatura abominável, que se fez abominável. Porque Deus criou algo perfeito, mas ele também, no decorrer da caminhada, começou a apresentar os seus defeitos, não de fabricação, de uso. Você já levou um bem para uma loja e o camarada disse assim, não tem garantia. Por quê? Porque era 110 e você ligou na tomada 220, você queimou o seu bem. Poxa, mas tem um manual, não tem? Tem uma etiquetinha lá na tomada. A primeira coisa que você fez foi arrancar a etiqueta e jogar fora? Você estragou o seu bem. Você decidiu danificar aquilo que seria perfeito. Você estragou, não tem mais garantia. Aí vem Deus, queridos, com essa proposta maravilhosa. E aí a gente começa a entender o amor incondicional de Deus. Deus vem com essa proposta. Mesmo que você tenha ligado em 220 aquilo que era 110, eu conserto todas as coisas. Louvado seja Deus. Porque eu criei você para a minha glória e para o meu louvor. Olha que coisa maravilhosa ele diz para Israel, queridos. Ele é Deus. Ele está dizendo, mesmo que haja a minha ira sendo aplacada, mesmo que a minha ira seja aplacada, você não vai estar debaixo dela, porque o meu amor vai afastar você dessa ira. Daí a gente começa a entender esse amor incondicional de Deus, ou buscar entender, porque não é fácil. Terceiro ponto, sobre essa garantia que a gente está falando, o que Deus faria? Conserta ou faz a troca? Porque a gente está vivendo uma época de bens tão vulneráveis, tão voláteis, né? Tão provisórios, tão descartáveis, que você chega lá, leva um bem para consertar. Está na garantia, moço. O homem diz assim, olha, no mundo de hoje isso aqui não se conserta não. Ele pega, joga na lata do lixo e diz, vai lá, ele tem direito, pega na prateleira um novo e dá para ele. Isso a gente faz com os bens. Deus não faz isso conosco. Lembra quando o próprio Isaías diz que a cana é esmagada? Deus não esmaga a cana, mas ele recupera a cana. O pavio que fumega, que apagou a chama, o que Deus faz com um crente frio? Acaba de jogar no gelo? Não, querido. Se ele quiser, Deus reaquece com o seu amor e ele passa a ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Veja que há um amor incondicional, queridos. Isso é maravilhoso. No mundo espiritual as coisas não funcionam assim. Não há defeito de fabricação. Eu acabei de dizer isso. Deus não erra na forma. Tem gente que já falou isso para mim, pastor, Deus errou na forma, né? Tinha um amigo que ele dizia, ele tinha uma mancha na pele, ele dizia que aquilo era um defeito de fabricação. Eu falei, que isso? Deus não... Não, cara, alguma coisa saiu errada. Conversa com seus pais aí, ó, o que eles comeram, o que eles dormiram, o pecado que eles cometeram. Isso aí é a maldade do pai no filho. Para de falar. E talvez nem seja dos pais, pode ser lá dos avós. Você não pode ficar culpando ninguém por alguma coisa que está dando errado na sua vida, não. Para com isso. Mas fulano tem uma saúde de ferro. Querido. Esses dias eu assisti na TV um casal de modelos, viram isso? Casal jovem, bonito, modelo, a gente imagina a perfeição segundo os olhos do mundo, né? Foram dar um mergulho, caíram na praia de Gomari e o camarada morreu. Aí alguém vai dizer, desperdício de saúde,
de beleza, mas é a vida. Foi Deus que colocou ele na pedra lá para ficar tirando fotos, selfie, namorando? Deus só deu a pedra e o mar, o homem foi lá. Mas se não morresse da queda, morreria de qualquer coisa. Entende a fragilidade da nossa vida? Só que nós, olhando pelo aspecto de enquanto há vida, há esperança, nós não somos descartáveis. Deus nos criou para a eternidade. E essa eternidade continua prevalecendo. Não aos nossos olhos. Ou vida eterna ou morte eterna. Aí mesmo capítulo 43, versículo 14. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como um pavio. Veja que Deus está falando que esse amor incondicional vai levantar inimigos entre os inimigos para nos afastar deles. Deus não está prometendo a você matar você para levar para o céu. A promessa não é essa. Você é salvo, diga glória a Deus por isso. Então entenda que você vai continuar tendo lutas. A promessa de Deus é: eu afastarei da sua vida os seus inimigos. Eles enfrentarão outros inimigos e eles ficarão confusos do lado de lá. Mas você que permanece debaixo da mão de Deus, você vai experimentar o amor incondicional do Senhor. Mas é o mesmo amor que caminha ao lado da justiça irrevogável. Sabendo você que se você sair debaixo da proteção de Deus, você entra no campo de ação daqueles que vão sofrer a ira de Deus. É muito simples entender isso. Às vezes a gente não entende. Aí entra a questão dos redimidos, né? Que a gente sempre vem falando desse modo de Deus fazer com que os inimigos fiquem confusos. Ele vai ser derrotado, ela vai ser derrotada, entrou para a igreja, mas não adiantou nada, continua cheio de problema, o mundo vai ser sempre esse, não muda. As pessoas que não estão no mesmo nível de amor, de bondade de Deus, eles vão nos julgar e vão querer o pior para você. E esse é o mundo que nós vivemos, querido. Não se encante. O que nós precisamos é estar debaixo dessa ação de Deus. Vou continuar lendo o versículo 18, que diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Profeta Isaías já falando do que viria. Será que vocês não o percebem? Não, eles não estavam conseguindo entender. Continua lendo: eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Diga glória a Deus por isso. Deus vai dar a criação, vê como ele cita aqui, lugares áridos, onde Israel passar. Mas quem vai dar glória a Deus de verdade? Os avestruzes, os filhos dos chacais, porque estão morrendo no deserto, eles não têm noção de que Deus pode dar água, aí Deus dá água pensando no povo. Quem bebe dessa água fresquinha? Os animais. E o povo? Será que esse povo vai me glorificar pelo que eu fiz? Ou eu só vou receber a glória dos que são irracionais? Entende isso, queridos? Quem nasceu para a glória de Deus tem que prevalecer vivendo para a glória de Deus. É inadmissível pensarmos em crentes que foram salvos, batizados, que estão aproveitando a palavra, que estão se alimentando, que tem uma igreja, que tem um lugar de fé, que tem uma família espiritual, viver de cabeça baixa como se fosse galinha procurando milho. Conhece a ilustração da galinha e da águia? É aquilo mesmo, ela está lá procurando milho de cabeça baixa a vida toda. Dependendo das migalhas. A águia não, a águia voa, tem um olhar periférico e ela busca a caça. Ela come o que ela quer comer. Os filhos de Deus têm que ter essa visão, irmãos. Do contrário, não estamos debaixo da aprovação de Deus. Quarto ponto para a gente então encerrar.
Não nos esqueçamos que a sua justiça é perfeita e irrevogável. A justiça de Deus é perfeita. Se você está pensando naqueles que estão se perdendo, não chore por eles. Antes chore por você, para depois você ajudar eles. Tem crente querendo ajudar e ele precisando de ajuda. Mas ao invés dele pedir ajuda, ele se coloca para ajudar. Não, eu vou levar o evangelho, porque o evangelho vai salvar aquele moribundo. Tá, e quem vai salvar você? Se você não tem um evangelho no coração, você tem o evangelho na mão, você está com a Bíblia, você prega bem, você tem a palavra, mas você não pratica. Você ainda não é salvo. Você é crente, você leva o nome de Deus, mas será que é fidedigno isso? Versículo 22. Vamos continuar lendo. Contudo, olha o que Deus diz. Ele deu a água no deserto, os chacais, avestruzes glorificaram a Deus. Mas Israel glorificou a Deus? Versículo 22. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Quando eu leio esse versículo, queridos, eu penso nas pessoas que outrora viviam na casa de Deus, dando glória a Deus, e cansaram de Deus. Mas como se cansa de Deus? Ela estava na igreja, alguma coisa desagradou, ela ficou desanimada. Essa igreja... E aí foi procurando outras coisas, ficou animado. Essa aqui é melhor. Aí chegou lá e encontrou defeito. Porque todas as igrejas terão defeito. A única igreja perfeita é da cima das nuvens. Abaixo das nuvens não tem igreja perfeita. Porque são administradas por homens. E quem compõe a igreja são os homens. Homens e mulheres imperfeitos. Aí a pessoa vai e procura uma terceira igreja. Na terceira igreja, ela também encontra defeitos. Sabe o que acontece? Ela cansa. Da igreja? Não. Na verdade, ela cansou de Deus. Até porque nunca conheceu Deus. Porque se ela conhecesse, ela não ia buscar coisas maravilhosas demais para ela. A maior maravilha que nós temos é estarmos aqui hoje na presença de Deus, guardados pelo Espírito Santo de Deus, louvado seja o Senhor. Isso deveria ser suficiente para uma caminhada até o final da nossa vida. Só que às vezes a gente quer procurar, o que você quer procurar? Eu quero algo diferente, eu quero uma igreja mais escura, eu quero uma igreja mais clara, eu quero uma igreja mais fria, mais quente, e a gente então busca pelos olhos. Calma, vai ter defeito aqui, vai ter em qualquer uma. A única questão que nós precisamos entender é se nós estamos sendo direcionados para o caminho eterno. Porque o papel da igreja, digo isso em muitas mensagens, é apenas sinalizar o caminho que é Cristo. A igreja não tem papel de salvação no primeiro momento, só no segundo momento. No primeiro momento, ela é uma tabuinha que aplica a Cristo. A palavra tem que ser Cristo, a igreja tem que ser cristocêntrica, toda honra, toda glória é a Cristo, não é a denominação, não é ao pastor, não é a oração do pastor, não é o ministério de louvor, não é coisa nenhuma, que tem em todos os lugares diferentes. Em cada igreja é tudo diferente. Tem pastor mais animado, tem pastor que ri mais, tem pastor que é mais sério, tem pastor que dá sono. Ok, querido, para de reclamar. Porque ele não reclama de você quando você dorme. Ele não reclama de você quando você falta. Ele não reclama de você quando você não é fiel. Então para de reclamar dele, para de reclamar da luz, para de reclamar do som, para de reclamar do barulho, para de reclamar do atraso, para de reclamar de qualquer coisa. Porque se Deus reclamasse de você, já teria virado pó. Versículo então 23. Você não me trouxe as ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com seus sacrifícios. Não lhe dei trabalho com ofertas de cereais, nem o cansei pedindo incenso. Porque pensa em fazer um incenso. Você sabe o trabalho que é fazer um incenso? Você tem que moer o pó, você tem que misturar os aromas, é todo um cuidado. O que Deus pediu? Oferta de cereais. Os cereais era, plantou, quem dá o crescimento? Deus. Quem manda a chuva? Deus. Não tinha nem a lavoura que a gente conhece hoje de irrigação artificial e coisa nenhuma, irmãos. Transposição de rio, o cano que vai atravessar e vai molhar a lavoura. Não, eles plantavam e olhavam para o céu e esperavam Deus molhar.
E Deus molhava no tempo certo e dava o cereal e ninguém morria de fome. O pão era farto. Por isso a ideia de pão alimentando a humanidade. O pão é o alimento da humanidade. Porque é Deus que dá o crescimento. Tudo isso Deus providencia. E eles não tinham a capacidade de tirar um punhado e levar para Deus. Eram egoístas, maliciosos naquilo que faziam. Aí Deus diz: os chacais estão me glorificando e vocês não? Tá bom. Continua assim, versículo 24. Você não me comprou cana aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios, mas você me deu trabalho com os seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Olha aí. Olha o defeito de percurso que eu falava agora há pouco. Versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Olha que versículo que a gente tem que entender, irmãos. Ai, Deus apagou os meus pecados porque Ele me ama. No primeiro momento, Ele apagou os seus pecados porque Ele ama Ele mesmo. Mais uma vez, somos egoístas. Por que Deus atraiu você e limpou você para que você hoje pudesse estar aqui? Porque Ele se ama, porque Ele fez uma criação para a glória dEle. E se Ele fez você para a glória dEle, Ele vai fazer de tudo para que você viva para a glória dEle. Mas você não vai viver para a glória dEle vivendo em pecado. Você não vai viver para a glória dEle mentindo e fazendo coisas que desagradam a Deus e depreciam a obra de Deus na terra. Então Ele vai, ao invés de castigar você, Ele vai salvar você. Ele vai limpar você. Ele vai atrair você pelo seu amor e fazer de você uma criatura nova. Louvado seja Deus. Se quisermos. E aí é uma questão que a humanidade não entende o que você está entendendo. Se quisermos, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Aí a gente cai na besteira da gente mesmo lembrar dos pecados, né? Quando encontra um amigo, quando vê alguma coisa. O ser humano traz à memória só o que não presta. Em vez de trazer o que devia trazer esperança, ele só traz o que não presta. Ele revê os amigos que não valiam nada. Eu vou lá falar de Jesus para o meu amigo. Se você está de pé, cuide para que não caia, tá? Porque se a velha criatura estiver aí meio querendo acender de novo, lembra de Martim Lutero dizendo que o reformista, né? Eu afoguei a minha criatura, mas esqueci que ela sabia nadar. Então todo dia eu tenho que afogá-la de novo. Porque do contrário, ela sai nadando e a velha criatura vai prevalecer. É quando a gente vê crente dizendo: não, eu estou preparado para ir naquele pagode dos meus amigos, lá eu vou falar de Jesus. Quando vê, faz uma selfie tomando cerveja. Você pensa que é só Deus que vê? Pastor vê a rede social também, irmão. Aí o pastor chama: vem cá, bonitão, senta aqui. O que é, pastor? Está tudo bem? Está nada bem, irmão, está nada bem. Poxa, o que você está fazendo? Ou qual é o castigo pastoral? Pegue o seu banquinho e sente. É o castigo pastoral. O de Deus não tem banco não, irmãos. O de Deus é fulminar. Mas espera aí, a gente está na graça. Então você entende que a graça é um tempinho que Ele dá para você se refazer e se arrepender. Não é para você brincar. Não é para você ir lá pecar e voltar. Ir lá pecar e voltar. Porque vai chegar o momento que aquele coisa ruim que fica azucrinando o nosso ouvido, ele vai vir com a foice, com tudo, irmãos. E aí? E se chegar esse momento? Versículo 26. Relembre-me o que aconteceu ao tempo da graça. Vamos juntos ao tribunal. Mas quem é o juiz? Deus. Aí Deus diz assim: eu não vou fulminar você, eu não vou matar você pela besteira que você fez, pelo pecado que você cometeu. Eu estou aqui propondo você dar as suas explicações. Mas Deus já sabe de tudo, né? Só que Ele é juiz, Ele tem que aplicar o juízo pela lei que Ele mesmo estabeleceu. Então Ele dá a você o quê? O direito de defesa. Eu resumiria: a graça é a oportunidade do direito de defesa. Nós estamos aqui não porque já estamos prontos para morrer. Alguém está pronto para morrer aqui? Eu não estou não, irmãos. Não. Eu creio na minha salvação, mas Jesus, não, eu tenho que melhorar muita coisa ainda.
Não, eu tenho que conhecer mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que fazer algo mais. Eu não estou pronto para morrer. A gente fala de morte com muita naturalidade, porque é a vida do crente, né? Entende isso, mas eu não estou pronto para morrer, não. Se Deus quiser levar, em 5 minutos está pronto. Aí é o jeito dele, mas eu gostaria de ter mais tempo para me aprontar. Mas ao mesmo tempo que eu tenho tempo para me aprontar, eu posso usar erradamente esse tempo e me afastar de Deus. E aí a graça serve para a gente criar defesa. Por isso que a palavra está dizendo aqui, versículo 26, vamos juntos ao tribunal, apresente as suas razões para que você possa se justificar. Por que você não deu a gordura dos seus sacrifícios para mim? Por que você não me ofereceu ofertas de cereais? Por que você não me deu glória a Deus enquanto os chacais estavam gritando, dizendo glória a Deus que a água chegou? Por que você não agradece a Deus a chuva? Por que você não agradece a Deus o alimento que está na sua mesa todos os dias? Por que você não agradece a Deus a vida que Ele te dá todos os dias? Deus vai cobrar isso de nós, queridos. Deus vai cobrar isso da sua igreja escolhida a dedo. E Deus quer a sua sinceridade. Então eu entendo que esta palavra é para a gente se recompor nessas situações. Não são poucos os que desperdiçam a oportunidade da graça de se arrependerem. Mas a gente já não se arrependeu, pastor? A gente já não foi batizado? Não, você se arrependeu daqueles pecados. Deus apagou todos eles. Mas depois que você virou nova criatura, você voltou a pecar? Então se arrependa todo dia. Você não vai precisar de um novo batismo. Mas o arrependimento é diário, queridos. Pensamentos, palavras e ações. Não somos santos o suficientes e preparados. Estamos salvos em Cristo Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Versículo 27. Você vai entender porque muitos ainda vivem nos cativeiros babilônicos. O seu primeiro pai pecou e os seus guias se revoltaram contra mim. Por isso, profanei os líderes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Como pode? Deus acabou de usar o profeta Isaías para dizer todas as proteções e bênçãos de Deus, mas ele estava falando do amor incondicional. Agora, ele vai falar da justiça irrevogável. E só 2 versículos são suficientes para encerrar esse capítulo. Eu vou aplicar a minha justiça. Não adianta você dizer, eu preguei, eu louvei, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios. Não foi isso que Jesus ensinou? Não vai adiantar, não. Porque se eu não encontrar sinceridade nesse arrependimento, se eu não encontrar entendimento quanto à graça que nos dá a oportunidade de apresentar as nossas queixas, as nossas defesas, aí vem a justiça de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Para encerrar, nós devemos desfrutar do amor incondicional de Deus, mas nunca nos esquecermos que a sua justiça é irrevogável. A justiça de Deus vai ser aplacada. E a julgar pelo que vemos no mundo de hoje, não tardará. Quero que você fique então, se possível, de pé com Isaías 44, que a gente vai encerrar. Isaías 44, versículo 1. Eu vou ler do 1 ao 5 apenas, e você acompanha. Mas agora escute, Jacó, meu servo, a Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que o criou e formou desde o ventre materno, e que o ajuda, hein? Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, olha aí que promessa maravilhosa, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor, e outro se chamará pelo nome de Jacó. E outro ainda escreverá na sua própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Eu não sei se você percebe isso no versículo 5, mas ele fala desse tempo em que há muitos lugares de nomes, de títulos, de denominações, de modos de culto diferentes. Muitos.
Não há desculpas. Nós temos que estar na presença de Deus. A gente falava das igrejas, tem gente que quer uma igreja barulhenta. Vai para a igreja barulhenta e grita lá. Fica rouco. Eu quero uma mais silenciosa. O pastor Jarbas grita muito. Então vai para outra que não grita nada e dorme lá. Porque se eu não gritar, você dorme. Não há desculpas. Não podemos nos afastar da proteção de Deus. Ele nos escolheu a dedo. E nesse momento o amor incondicional de Deus está sobre nós. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças pela oportunidade desse dia. Esta manhã na tua presença, da tua palavra pregoada aos nossos corações. Te agradecemos pelo amor incondicional. E te pedimos, livra-nos de estarmos debaixo do castigo da tua justiça irrevogável. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.